Bom, aconteceu. A coisa subiu de nível de novo. O que eu vou te explicar nesse vídeo é tão importante que vai te fazer repensar novamente o valor do Bitcoin para o mundo. Isso mesmo. Bom, é que um almirante 4 estrelas do exército americano, comandante do Indo-Pacífico, sentou no Senado dos Estados Unidos e soltou uma bomba. Abre aspas. Nós temos um nó de Bitcoin rodando agora. Essa fala aí, ó. We have a node on the Bitcoin network right now. Bitcoin is a reality. Bom, e ele disse mais. Abre aspas. Estamos fazendo testes operacionais para proteger redes usando o protocolo do Bitcoin. Meu amigo, isso é arma de guerra. A criptomoeda esteve em todas as outras guerras do mundo. E quem a dominou venceu todas as batalhas. E esse assunto que eu vou entrar agora vai além do Bitcoin. Mas ele é o ponto central. Eu vou te dizer também como você pode aproveitar tudo isso. Então você vai entender por que isso é um marco histórico. E no final eu te dou minha opinião sobre isso e o que isso pode significar para o futuro do Bitcoin. Então se inscreve aqui no canal e vamos para o assunto. Bom, começando, vamos aos fatos. Essa semana, o almirante Samuel Paparo, comandante do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, testemunhou diante do Comitê de Forças Armadas do Senado americano. E aí o senador Tommy, do Alabama, fez a pergunta certa. Abre aspas. Será que a liderança americana em Bitcoin poderia dar vantagem sobre a China? E a resposta do almirante não foi politicamente política. Foi direta e técnica. Ele disse o seguinte, abre aspas, nossa pesquisa sobre Bitcoin é como uma ferramenta de ciência da computação. É a combinação de criptografia, blockchain e a prova de trabalho. E o Bitcoin mostra um potencial incrível como ferramenta, que através dos protocolos de prova de trabalho impõe custos reais muito além da simples proteção algorítmica de redes. Fecha aspas. Bom, um dia depois ele foi ainda mais longe e confirmou oficialmente. Os Estados Unidos têm um nó rodando na rede do Bitcoin neste exato momento, fazendo testes operacionais de segurança. Esse é o grande detalhe. Bom, e olha que irônico, esse mesmo almirante no passado já tinha criticado o universo cripto, dizendo que a opacidade das criptomoedas facilitava terrorismo e tráfico. Bom, é aquele velho assunto de sempre, né, de que o Bitcoin era coisa de bandido. Eu até fiz um vídeo essa semana sobre isso, e os dados é impressionante bem contraditórios sobre o que dizem. Bom, vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição, depois você assiste, bem legal. Mas, voltando, agora o almirante mudou de discurso completamente, e essa mudança diz muita coisa. Então, para entender o tamanho dessa notícia, você precisa captar uma coisa. Essa é a primeira vez na história que um comandante militar americano em atividade apresenta publicamente o Bitcoin como um ativo de segurança nacional dentro de um procedimento oficial do Congresso. E o foco não é o preço, não é ETF, não é reserva estratégica. É algo muito mais profundo. É a arquitetura tecnológica do Bitcoin. O almirante explicou que a prova de trabalho, o Proof of Work, inventado por esse cara aqui, ó, que dizem ser Satoshi, também tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Ó. Bom, o Proof of Work tem aplicações sérias em cibersegurança, disse o almirante, e pode ser usada para proteger dados, informações e até sinais do comando militar. Mas por quê? Porque a prova de trabalho impõe um custo real e físico para qualquer ataque à rede. Não é uma barreira apenas matemática, é uma barreira energética computacional física. Bom, até que fim, né? Agora sim estão vendo alguns dos grandes valores do Bitcoin. É por isso que o protocolo é genial. Bom, em outras palavras, ele quis dizer que quebrar um sistema protegido por Proof of Work custa absurdamente caro. E é exatamente isso que o Pentágono quer explorar, para chegar em um nível absurdo de segurança nos dados militares americanos. Então, existe até um trabalho acadêmico famoso do Major Jason Lowery, da Força Espacial Americana, chamado Softwar, que já defendia essa tese desde 2023. Ele argumentava que o Bitcoin pode ser usado para proteger qualquer tipo de dado, mensagem ou sinal de comando. Ou seja, o que era teoria já está virando prática. Bom, mas agora entrando num pano de fundo, a Guerra Fria digital com a China, temos um ponto geopolítico que ninguém pode ignorar. Esse senador que estava fazendo as perguntas trouxe à tona estudos do Partido Comunista Chinês analisando o Bitcoin como um ativo estratégico.
Ou seja, a China também está olhando para o Bitcoin com olhos militares. E é aí que você começa a entender o tabuleiro. Os Estados Unidos não querem ficar para trás. Se a China está estudando, eles precisam dominar. Se a China quer usar, eles precisam usar primeiro e melhor. O comando do Indo-Pacífico desse almirante supervisiona cerca de 380 mil militares na principal frente de competição estratégica contra a China. Isso não é um detalhe, isso mostra que o Bitcoin entrou de vez no jogo das superpotências. Bom, soma isso à proposta de reserva estratégica de Bitcoin que Trump defendeu no Congresso e você enxerga um quadro bem claro. Os Estados Unidos estão se posicionando para dominar o Bitcoin em todas as frentes, econômica, tecnológica e militar. E quando eu digo dominar, é mais no sentido de entender para sair na frente. Nada de quebrar o Bitcoin e roubar o que você tem nas suas carteiras hoje, sabe? Não. Enfim, agora deixa eu te falar o que eu penso de tudo isso. E pode parecer estranho vindo de quem defende a descentralização, mas eu vou ser bem direto na questão. Essa notícia é extremamente positiva e eu vou te explicar por quê. Primeiro, isso é a maior validação técnica que o Bitcoin poderia receber. Quando o exército mais poderoso do mundo, depois de anos estudando, olha para o protocolo e diz: isso daqui é uma ferramenta de ciência da computação com potencial incrível. Acabou a conversa de que Bitcoin é golpe. Bitcoin é especulação, Bitcoin não serve para nada. Acabou. O Pentágono está usando. Ponto final. Segundo ponto, o Bitcoin é tão robusto, tão bem desenhado que nem o exército americano consegue criar algo melhor. Eles estão usando o que já existe. A rede pública, descentralizada, construída pela comunidade. Isso é a prova definitiva de que Satoshi criou uma obra de engenharia que está décadas à frente de qualquer coisa que governos consigam produzir. Bom, e terceiro ponto, e esse é o ponto mais bonito, o Bitcoin provou que é neutro, pois é a mesma rede que protege um cidadão comum na Venezuela contra a inflação da ditadura, que ajuda um refugiado ucraniano, que salva um afegão médio iraniano de uma hiperinflação e repressão, que guarda a poupança do brasileiro que já acordou e não confia no real. E agora o Pentágono usa como cibersegurança, uma tecnologia que serve a todos, sem discriminar, sem perseguição. Isso é revolucionário. Bom, agora o lado crítico que eu preciso deixar claro. Existe sim o risco de que governos queiram, digamos que, capturar a narrativa do Bitcoin e moldar a rede aos seus interesses. Então a comunidade Bitcoiners precisa ficar atenta. Mas a arquitetura do Bitcoin foi feita justamente para resistir a isso. Se os Estados Unidos, a China ou qualquer outro país tentarem subverter a rede, a descentralização vai vencer. Porque não existe um CEO para pressionar, não existe sede para invadir, não existe um botão para desligar. Essa porra é muito louca. E tem uma ironia maravilhosa nisso tudo. O Bitcoin foi criado lá em 2009, logo depois da crise financeira de 2008. Com uma resposta ao sistema bancário tradicional, uma ferramenta cypherpunk quase anárquica. 17 anos depois, essa mesma ferramenta é adotada pelo exército da maior potência do mundo. Ou seja, o Bitcoin não precisou se adaptar ao sistema, o sistema que está se adaptando ao Bitcoin. Já parou para pensar nisso? Então, estamos entrando numa nova era. O Bitcoin deixou de ser uma curiosidade tecnológica e virou infraestrutura estratégica global. E você pode fazer parte disso simplesmente aprendendo, comprando e guardando da maneira correta e segura. Revendo a história do Bitcoin, você repara que há 15 anos atrás era coisa de bandido na internet. Há 10 anos atrás, coisa de nerd. 5 anos atrás, coisa de empresa pequena. Até há pouco era coisa de país pequeno, El Salvador. E agora é assunto dentro das maiores potências mundiais. Então, para você que ainda tem dúvidas sobre o ativo Bitcoin, eu te pergunto. Daqui a 10 anos, o Bitcoin vai estar maior ou menor do que hoje? Bom, mas essa é minha opinião e o meu dever aqui de explanar as ideias. Então me diga aí nos comentários se isso é bom ou ruim para o Bitcoin. A adoção militar fortalece a rede ou compromete as ideias cypherpunk originais? Bom, comenta aí embaixo que quero muito ler a opinião de vocês aí. Bom, e se esse vídeo agregou valor para você, deixe seu like aqui, compartilha com aquele amigo seu que ainda acha que o Bitcoin é só moda passageira. Não se esqueça também de se inscrever no canal e me siga lá no Instagram, que lá tem conteúdo todos os dias. E que Satoshi esteja com você. Até o próximo vídeo.